Ok, pessoal, hora de começar mais um Tecno Hour. Hoje é dia 30 de julho de 2012 e hoje a gente vai fazer. Na realidade, vocês já devem ter percebido que o Tecno Hour dessa semana está atrasado, né? E o grande motivo foi justamente porque eu estava remodelando aqui o estúdio, né? Vocês podem ver que eu já instalei aqui meu Chromebox que eu tinha recebido lá com o pessoal da Google, no Google I/O. Acho que eu vou começar a usar agora um pouco mais o Chromebox para mostrar mais coisas para vocês aqui durante o programa. Ah, e além disso, eu também estava numa dúvida cruel, né? Na realidade, essa semana a gente teve um problema sério que tem muita coisa que aconteceu, tem Olimpíadas e tudo mais acontecendo, ao mesmo tempo que a Apple resolveu passar para a gente o Mountain Lion, né? Fazer a liberação do Mountain Lion. Então, na realidade, se vocês estiverem assistindo isso daqui online, vocês vão perceber que essa semana vocês vão ter, na realidade, dois por um. Então, eu pretendo pegar e gravar dois podcasts, na realidade, senão a gente não ia conseguir cobrir tudo que eu gostaria de cobrir essa semana. Então, esse podcast que você está assistindo agora, a gente vai ser no formato tradicional do Tecnoal. Nós vamos falar hoje o tema principalmente daí na demonstração e tudo mais das Olimpíadas de London 2012, né, que é o que está acontecendo agora. Esse tema é meio sensível ao tempo, né, uma vez que não adiantaria nada eu fazer esse podcast e lançar depois que a Olimpíada tivesse acabado. Então, a ideia desse podcast agora vai ser isso. Então, a gente cobre as notícias da semana e eu vou mostrar para vocês algumas aplicações que vocês podem usar para seguir as Olimpíadas, aí, seja no trabalho, no carro, usando o celular, internet e tudo mais. Então, e na sequência, enquanto vocês estão assistindo esse, vocês podem já prestar atenção no iTunes de vocês, que provavelmente já deve estar fazendo o download também de um segundo Tecno Hour essa semana. E a ideia vai ser o seguinte: esse segundo Tecno Hour ele não vai ter a parte de notícias. Eu resolvi segmentar e vou fazer basicamente o review do Mountain Lion. Então eu peguei, acionei aqui, fiz uma listinha aqui com as principais funcionalidades e pretendo daí demonstrar no mesmo formato que eu usei para fazer a demonstração do Lion um tempo atrás. Eu quero ver se eu pego agora e faço uma demonstração do Mountain Lion para vocês já terem aí disponível já direto ao ponto, né? Então, beleza. Então, para a gente poder começar, eu pedi na semana passada para vocês, né, para o pessoal deixar lá comentário. Eu vi que teve bastante gente que deixou, então já agradeço bastante. Hoje, né, pela manhã, eu estava vendo, a gente estava na posição 22, mais ou menos, do top podcast de tecnologia. A gente chegou a 11, mais ou menos, durante a semana, então a gente está sempre variando aí nesse pedaço. Ah, eu vi que o pessoal elogiou bastante, então eu gostei. A gente está ali no pouco mais de 4,5 estrelas aqui, então a gente quase chegando num podcast de 5 estrelas. Então eu agradeço muito a vocês por isso. Eu vi do pessoal que deixou aqui comentário, eu vi que, por exemplo, o próprio Wilk Júnior, né, deixou um comentário dizendo que ele trabalha com fotografia, que ele acabou de comprar um Mac novo e que ele não viu muita diferença no macOS Lion, no Mountain Lion. E realmente, né, só para dar uma prévia para vocês do que vocês vão ver daqui a pouco lá no review, o Mountain Lion ele não muda muito em usabilidade para quem simplesmente tem o computador. Agora, o que foi bastante adicionado e bastante coisa que foi colocada dentro dele foi coisa que está na realidade funcionando por trás, né? Por trás do pano, entre aspas, né? Que seria a parte dos engines, ele ficou mais rápido, ele ficou mais seguro. Então, tudo isso daí é o que eu vou mostrar para vocês no próximo podcast aí, que deve aparecer dentro de alguns minutos aí para vocês. Ok? E no seu caso aqui específico, Wilk, eu vi que você estava dizendo que a tela está parecendo meio tremida, alguma coisa assim. Isso eu recomendaria que você desse uma olhada com o pessoal da Apple, talvez ir numa autorizada, porque é, ainda mais que você disse que isso daí é mais ou menos o que acontecia também com o Lion que você tinha. E isso não é normal, tá? Na realidade, aqui eu tenho o Lion rodando em equipamentos extremamente antigos aqui em casa já, de 2, 3 anos atrás, e a tela tremer, esse tipo de coisa, não é normal em equipamento Apple, não. Então, isso daí, se você quiser, vale a pena você dar uma olhadinha na assistência técnica e ver o que acontece, porque em termos de animações, fluidez e tudo mais, o Mountain Lion só melhora. E, assim, a princípio não tem nenhum problema relacionado à performance de tela e de interação com o usuário. A gente também teve o Charles Souza, que também elogiou a gente, valeu, e realmente eu vi que vocês gostaram mais agora que a gente está atingindo o público multiplataforma.
Eu ainda estou meio brigado com Windows, então eu vou esperar agora sair o Windows 8 aí legalzinho em algum PC. Vou ver se eu me empolgo, se eu vou ou não comprar um equipamento desse. Vocês viram que há uns dois podcasts atrás eu briguei um pouco com o Windows Phone 8, porque essa história da Microsoft pegar e já deixar todos os modelos agora, mesmo os teoricamente top de linha, obsoleto, eu acabei tendo essa briga e resolvi largar a mão um pouco. Estou curtindo mais agora o Android e o iPhone. Mas é aquela história, isso daí não dura muito. Isso daí, assim que eles conseguirem lançar alguma coisa legal, eu provavelmente vou arrumar e daí eu mostro pra vocês aqui. Eu achei legal também aqui que o Signorelli, né, Carlos Signorelli, acredito, já disse até que conseguiu fazer uma maratona Tecno Hour, então isso daí, poxa, me aguentar falando por tanto tempo assim tem que ser um herói, né? Mas mesmo assim, obrigado pessoal. E continuem fazendo isso, continuem dando estrelinhas aqui pra gente. Eu lembro que no começo lá tive bastante gente descendo o sarrafo, né, em mim, porque eu estava começando na versão beta ainda. Espero que já tenha melhorado um pouquinho. Ou agora, pelo visto, o pessoal está começando a gostar mais. E a ideia é essa mesmo. Outra novidade que eu tenho ainda referente ao Tecno Hour. Eu agora acabei de criar para a gente a nossa fanpage lá no Facebook. Então vocês podem procurar também nos links do episódio, no tecnohour.com.br. Vocês também vão conseguir encontrar o link para acessar o fanpage lá no Tecno Hour. A grande ideia lá do fanpage, eu nunca fui muito chegado a redes sociais, né? Eu sou um cara mais de telecomunicações, mas me convenceram. Esse fim de semana eu estava conversando lá com um amigo meu, desde a faculdade ainda, o Juliano, e ele me convenceu de que era uma boa ideia começar a trazer o Tecnohour para o Facebook. Então, eu criei lá a página, por enquanto acho que tem umas 2 pessoas só lá que curtiram a página, já recebendo os updates do Tecnohour, e vocês são bem-vindos. Quem quiser então, quiser participar, pode entrar lá e curtir a nossa página que a gente vai começar a passar mais detalhes e informações através do Facebook também. Ok? Ok, então vamos lá, vamos partir para Tecno Hour hoje, número 22. Beleza, então como eu falei para vocês, nos links que a gente tem, eu separei vários tweets, né, vários links para vocês darem uma olhada em como que vocês podem acompanhar as Olimpíadas pela internet, pelo smartphone. Então eu estou com alguns aparelhos aqui, tanto Android quanto iOS. Pelo que eu vi, os principais aplicativos eles vão ser mais ou menos os mesmos, mas é justamente o que eu vou demonstrar para vocês então no final do programa. Além disso, uma notícia bem legal que apareceu agora. Pelo visto, o Brasil acaba sendo meio que o campo de testes, né, de várias das emissoras. Vocês podem lembrar que logo depois que os Estados Unidos, um dos primeiros países, né, que foi lançado, por exemplo, Netflix fora dos Estados Unidos, foi o Brasil. Se vocês lembrarem também o iTunes Match, né, o primeiro país fora dos Estados Unidos a receber o iTunes Match, por exemplo, foi o Brasil. E agora, outro teste aí que a gente espera que vai ser bem sucedido, vai ser o da HBO, né? Porque a HBO está trazendo a HBO Go para o Brasil também. Isso daqui realmente é bem legal. Eles criaram, isso daqui é uma coisa que já existe nos Estados Unidos há um bom tempo, e é basicamente a ideia da HBO começar a disponibilizar todo o conteúdo dela através da internet. Então seria eu não vou dizer que é um Netflix da HBO, porque o conteúdo seria bem limitado. Mas a gente vale lembrar que a HBO é reconhecida no mundo inteiro como sendo uma das melhores produtoras, tanto de séries, de filmes e tudo mais. Por isso mesmo que no seu pacote de TV por assinatura você geralmente vai ter que pagar um adicional para ter HBO. E o que eles estão fazendo aqui, na realidade talvez seja até uma forma de tentar abrir o caminho para em algum momento simplesmente distribuir o HBO para todo mundo através de assinatura própria. Mas hoje, como é que eles fizeram? Nos Estados Unidos, eles pegaram e fizeram algumas parcerias com empresas de TV a cabo, onde eles disponibilizam os canais, os seriados e tudo mais sob demanda via internet, mas somente para as pessoas que têm assinatura de TV a cabo. E, obviamente, compram um pacote HBO nessa assinatura. Então, isso eles estão trazendo para o Brasil. Esse serviço vai começar então a ser oferecido no Brasil em agosto, em convênio com algumas das TVs por assinatura. Então, logo logo a gente deve ter uma listagem aí direitinho sobre quais vão oferecer e como é que a gente vai ter acesso a esse serviço. Então, como agosto já está aí, né? Praticamente amanhã ou depois de amanhã já é agosto, então já vai dar para a gente pegar e fazer um review também desse serviço.
Então, outro serviço que apareceu essa semana, que parece ser bem interessante, mas que ele ainda está em fase de beta, então eu vou fazer a recomendação, mas vocês vão acabar entrando lá no serviço e o que vocês vão poder fazer é simplesmente pedir um convite para acesso. Então, eu já pedi, não recebi ainda a resposta, mas a ideia aqui do serviço eu achei legal, que é justamente o seguinte, assumindo que a quantidade de informação sobre você acaba crescendo aí, praticamente dobrando todo ano, essa é a lei do Mark Zuckerberg, né? Para quem não ouviu falar ainda. É interessante porque esse serviço ele acaba coletando então os dados de todos os lugares que você autoriza. Então ele vai no seu Twitter, no histórico de Twitters, vai no histórico do Facebook, e dali ele vai meio que consolidar tudo aquilo ali e gerar um infográfico. Então eu sou na realidade um grande fã de infográficos. Então é uma das coisas que eu gosto de olhar porque eu acho que organiza muito bem a informação. Essa empresa, então, ela é a Visify. E a ideia dela é justamente criar um infográfico de toda a sua vida. Então, se isso daqui for bem feito e realmente coletar bastante informação sobre você e permitir que as pessoas interajam com isso, talvez a gente esteja olhando para o futuro do seu currículo, por exemplo. Então, ao invés de você mandar aquelas 2 páginas lá, cheias de letrinha miúda para o pessoal ver, você poderia pegar e simplesmente mandar um infográfico desse tipo. Como eu falei, não tenho muito como falar sobre ele ainda, porque eu mesmo não tive ainda o convite para poder testar o serviço. Mas acredito que talvez aí dentro de uma semana eles liberem isso, e aí eu consigo conversar melhor com vocês. Mas vale a pena vocês entrarem no site e pelo menos pedirem um convite, assim vocês já conseguem testar também e deixar opinião sobre o serviço. Então aqui eu falei que eu estou meio brigado com a Microsoft, mas não é por isso que eu vou deixar de dar notícia, né? Ah, Bom, aqui é uma notícia daquela o Cult of Mac que está na realidade tirando sarro do tablet Surface. Eu já falei um pouquinho para vocês há umas 2 ou 3 semanas atrás sobre ele. E a ideia é justamente o tablet da Microsoft. Agora, o problema todo que aconteceu foi que apareceram alguns leaks aqui, né? Os parceiros da Microsoft que teoricamente estariam se preparando para vender esse produto. Então, aqui apareceu em um site lá na Europa de um desses revendedores, onde o Surface, a versão RT, né, que seria somente tablet, sem a integração com o desktop, estaria sendo vendido por algo em torno de $1.000. Então aí, na realidade, o pessoal já está dizendo aqui, né, como na notícia já diz, que a Apple não precisa nem se preocupar, porque a Microsoft vai acabar matando o Surface antes mesmo dele nascer, né, com um preço desse. Na realidade, se a Microsoft acha que ela vai conseguir vender um tablet primeiro que a Microsoft já está saindo extremamente na rabeira de todo mundo, né? Ou seja, já está saindo lá atrás com uma participação ínfima do mercado. E ainda vai querer vender um tablet pelo dobro do preço do seu maior competidor, que domina 99% do mercado. Então, mais uma daquelas coisas que quem viver, verá. Então, e para os usuários Mac, agora a gente tem que começar a ficar um pouquinho mais preocupado também, né? Que é um alerta que veio da Kaspersky, dizendo que tem mais um malware aparecendo para os usuários Mac. Não é de se admirar que a gente comece a ver mais desses malwares e vírus aparecendo para a plataforma Mac, uma vez que ela está se tornando mais popular. No entanto, eu vou falar um pouquinho do Mountain Lion aqui daqui a pouco, e aí vocês vão ver que a Apple está realmente tomando iniciativas bem pesadas para conseguir prevenir esse tipo de coisa. Agora, vale sempre lembrar, o que a gente tem que tomar muito cuidado aqui na plataforma Mac, na realidade é o que a gente chama de engenharia social. Porque o Mac ele é um sistema baseado em Unix, ele é extremamente fechado do ponto de vista de rede, então dificilmente você vai ver um ataque acontecendo de uma máquina para outra. Então a grande maioria desses softwares, eles precisam da interação do usuário, seja através de você copiar um arquivo de um lugar para o outro, clicar em um link na internet. E aí é o que a gente chama da tal da engenharia social, que significa o quê? Esse é o ataque que nenhum antivírus consegue prevenir. É basicamente aquele ataque que, digamos assim, ele manda para você um e-mail dizendo: olha, eu sou um rei sul-africano que preciso sair do país e preciso que você me ajude a transferir não sei quantos milhões de dólares do meu país aí para o Brasil ou para os Estados Unidos ou para onde quer que seja. E aí, você muito crente pega e... Obviamente que ninguém que está escutando esse podcast acho que cairia numa dessa, mas o
que chega e pega e dá para ele número de conta, número de senha e tudo mais, na esperança de que, esse cara vai transferir 300 milhões de dólares para minha conta e vai me dar, ele é tão bonzinho que ele ainda vai me deixar ficar com 100 mil para mim. Então, isso é o que a gente chama de engenharia social. Na realidade, vocês podem ver que esse tipo de ataque não está atacando o seu computador diretamente. Ele está simplesmente usando da sua boa vontade para abrir seu computador para ele. E aí você, achando que está tendo algum tipo de vantagem, acaba liberando esse tipo de coisa. E isso não é... Eu sei que eu contei um caso aqui que é meio reconhecido, mas que é relativamente simples de detectar. Mas tem muito mais coisa, né? Pode ser simplesmente, por exemplo, se mandam para você um retweet ou se mencionam você no Twitter e mandam uma daqueles linkzinhos lá que você não tem a menor ideia do que significa, né? Porque ele vem compactado. Quando você clica ali, se você tiver com uma máquina vulnerável, você pode correr o perigo ainda de pegar e ainda acabar descarregando um vírus aí para você. Então, esse é o tipo de coisa que você tem que tomar cuidado. Mesmas recomendações de sempre, que o pessoal do Windows já está mais do que careca de saber, né? Então, cuidado com o que você abre. Dificilmente esses vírus vão entrar sozinhos na sua máquina, você que vai acabar deixando eles entrar. Então, cuidado. Outra daquelas notícias meio bizarras, né, que a gente acaba nunca sabendo por que acontece, foi justamente que, junto com o Mountain Lion, né, a Apple acabou atualizando todo o ecossistema dela. Então, e na realidade, para quem acha que não viu ainda a diferença do Mountain Lion, vai ter que acabar esperando aparecer o iOS 6, que aí sim a coisa vai começar a ficar ainda muito mais integrada. Mas uma das coisas que ela lançou junto foi justamente o Safari. E o que aconteceu de engraçado foi que dessa vez ela parece não ter lançado o Safari para Windows. Então a gente ficou meio sem saber o que vai acontecer aqui. Será que a Apple está dropando o suporte do Windows? O que acontece? Então, só para a gente ficar então de antena ligada para saber o que acontece aí nas próximas semanas com relação ao Safari para Windows. Os parabéns para o Google, né? Agora que a gente começa a perceber que o podcast está ficando meio velho, porque eu lembro de, no ano passado, já ter dado parabéns para o Google, uma vez que eles tinham ganhado também o título de melhor empresa para se trabalhar aqui no Brasil. E agora, eles já, pelo visto, já tinham ganhado no ano anterior também, e agora são tricampeãs, né? Três vezes seguidas campeãs das melhores empresas para se trabalhar em 2012. Então, fica aí os parabéns do Techno Hour para o pessoal do Google. Então, foi lançado então pela própria NIC-BR, né, que é o Comitê Gestor de Internet aqui do Brasil, um aplicativinho para fazer a medição de tráfego de internet. Eu costumava usar, já no iOS e também no Android, um que na realidade ele é comercial, ele chama-se Speed Test, né? Então vocês podem procurar isso aí, vocês vão encontrar também. Mas esse daqui, o que foi legal foi que eles lançaram especificamente para o Brasil. Então ele tem praticamente todos os nós mais próximos de você para te dar uma medição cada vez mais precisa. Na realidade, para você saber como é que você está medindo a sua internet, para saber se você realmente está recebendo o que você compra do seu provedor, você precisa, na realidade, de duas coisas. Né? Você tem dois fatores ali influenciando, ou três até. Se você está, por exemplo, numa rede Wi-Fi, você tem todo o tráfego acontecendo na sua rede local. Esse geralmente não é um problema, uma vez que a maior parte das redes locais, se elas funcionam bem, elas oferecem velocidades muito maiores do que o que você teria de internet. Mas, se você tiver com um roteador ruim, pode ser que seja ele o seu problema. Agora, e depois disso você tem o seu provedor, né, que realmente ele que tem que dar a velocidade de internet que você precisa, e você tem o site de onde você está baixando o seu conteúdo. Então não adianta nada, por exemplo, o seu provedor te diz que não, eu estou contratando 20 MB de velocidade de download, mas você está tentando baixar um filme que o servidor está sobrecarregado, alguma coisa assim, e ele consegue te dar apenas, sei lá, 200k, e daí você vê aquele filme horrível, não adianta você culpar seu provedor por isso. Então, na realidade, é o seu site lá que está ruim. Então, e esse aplicativinho aqui, o que acontece? Para você poder testar, o que você quer testar é o que o seu provedor te dá. Então, você tem que ter um site físico para você fazer esse teste, né, esse download, o mais próximo possível da sua casa. E essa é a grande vantagem que eu achei desse site do NIC-BR, porque daí, como o NIC-BR está gerenciando toda a internet, ele tem toda a infraestrutura montada, então ele sabe certinho onde tem os seus servidores de arquivos, por exemplo, mais próximo.
Então, vou mostrar rapidinho para vocês como é que funciona, só para vocês darem uma olhadinha e a gente já continua para a notícia. Então, o aplicativo é bem simples. Na realidade, a única coisa que você tem que fazer, né, é baixar, então ele é o CMAT, e apertar para iniciar o teste. Então ele vai começar, na realidade, a fazer vários testes aí. Ele começa calculando ali a parte de jitter, depois ele vai fazer taxa de upload, taxa de download, e tudo isso daqui fica então em estatística. Vocês podem ver que ele mesmo vai se atualizando e vai criando, na realidade, uma telazinha para cada um dos testes que ele roda. Então ele faz aqui várias medições, depois que ele termina, todas as medições estão disponíveis para vocês, então vocês podem trocar aqui de tela. Verificar, então você vai ter jitter, depois eu posso até fazer um Techno Hour meio especial comentando o que são esses parâmetros de rede. Eu tenho a ideia de fazer depois um how-to também para justamente mostrar como é que você consegue melhorar a sua rede em casa. Mas, por exemplo, aqui a grande medida, né, que a maioria das vezes as pessoas vão querer saber, vai ser a taxa de download e upload, que é geralmente o último que ele mostra. No meu caso aqui, deixa eu ver, ele está com... então, aqui para mim, nesse exato momento, né, que a gente está durante o dia ainda, isso daqui varia muito, né? Mas nesse exato momento eu estou com 9 MB de download, o que é uma coisa ruim, porque eu deveria estar com 20, né? É o que eu compro aqui da operadora, e 1 MB de upload. Então, então você já consegue balizar bem para saber como que está o andamento da sua rede de internet. Outra coisa interessante que aconteceu foram justamente os resultados que começaram a aparecer das diversas empresas de tecnologia, né? Que como elas são empresas públicas, elas são obrigadas a todo quarto fazer uma reunião com os acionistas, né, e tudo mais, para dizer como é que elas estão indo. Então, o grande breaking news, né, a grande notícia urgente de plantão aqui que aconteceu essa semana foi justamente que pela primeira vez na história a Microsoft teve um prejuízo em um trimestre. Esse prejuízo ele acabou sendo uma coisa meio... Como é que eu vou dizer? É um prejuízo meio só nos papéis. Porque, na realidade, pelo que a gente começou a analisar ali, né, é aquela manchete que vem de revista. Né? Fala, não, a Microsoft perdeu dinheiro. E no fundo, não é bem isso. Se você dá uma olhada nas receitas da Microsoft, ela cresceu algo em torno de 4%. Mas, olhando daí a notícia com atenção, por que ela teve então esse prejuízo? Foi o seguinte, ela fez uma compra de uma outra empresa, ela pagou 6 bilhões de dólares por essa empresa e fiscalmente falando, a hora que ela foi anotar o valor lá, dizendo, olha, então quanto que isso daqui vale para mim em termos de receita, e aí eu não sei dizer porquê, não sei se é uma manobra fiscal ou o que quer que seja, eles disseram então que essa empresa vale então 100 milhões de dólares. Então, na realidade, é como se elas tivessem perdido 4 bilhões e 900 milhões de dólares pelo fato de comprar essa empresa. O que todo mundo sabe que não é verdade, né? Mas, fiscalmente falando, isso foi o que aconteceu. Por isso que teve essa manchete aí durante a semana de Microsoft teve o primeiro prejuízo de sua história. Vocês estão vendo que eu estou pulando um monte de sites de review aqui do Mountain Lion. No finalzinho desse podcast, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar meio que uns 5, 10 minutos sobre o Mountain Lion, só para o pessoal que não quiser acompanhar a versão completa. Tá? Então, porque eu sei que a gente vai ficar provavelmente uns 40 minutos, uma hora falando só de tudo quanto é feature, mostrando como é que funciona. E aqui eu acho que vale a pena a gente fazer um resuminho para o pessoal pelo menos saber o que aconteceu de novo. Então, outra empresa que também falou dos resultados essa semana foi a própria Apple. Então aqui a gente já começa a ver vários números, né? Na realidade já começa a ficar até chato para não ficar falando muito número aqui para vocês, mas a verdade é, a Apple ganhou um monte de dinheiro e vendeu um monte de coisa. E aconteceu meio que tudo que todo mundo esperava, menos os analistas. Então, na realidade, ela teve aqui, se eu não me engano, se a gente olhar os números, a Apple ganhou algo em torno de 28 bilhões de dólares no quarto, mas os analistas ficaram todos tristes porque eles queriam que a Apple ganhasse 35 bilhões. Então, é aquela história, né? Eu estou triste porque eu ganhei 10 bilhões a menos, mas tudo bem, não que eu tenha perdido dinheiro, né? Mas é coisa de bolsa de valores. Então, alguns números que apareceram. A Apple TV, que conseguiu vender 1,3 milhões de aparelhos, então o próprio Tim Cook já está dizendo que
Tudo bem, ainda é um hobby pra gente, mas não dá pra gente dizer que não é mais expressivo. Então, eles já estão começando a assumir o papel de que não, realmente a gente tem que focar nesse mercado. A gente ainda não sabe como a gente ganha mais dinheiro com ele, mas alguma coisa tem que acontecer ali. A gente não trabalhar com a Apple TV seria o mesmo que deixar dinheiro na mesa. Venderam uma batelada de iPhones, uma batelada de Macs. O iPod, por algum motivo, teve declínio em vendas. E na realidade, assim, embora eles tenham vendido bastante coisa de tudo, né? Na parte do iPhone ali, o pessoal esperava ter vendido mais. O motivo que eles deram por não ter vendido tantos iPhones como esperado são justamente os rumores, né? Já está ficando meio nítida a estratégia da Apple, que lança um aparelho iPhone todo ano. Então, a gente já... Tudo bem que a Apple não diz isso, pode fazer o que ela quiser, mas o próprio mercado já espera que aqui pelo finzinho do ano, né, no nosso caso aqui, quando chegar ali para outubro, deve ser lançado o iPhone 5. Então qualquer consumidor sabe que não vale a pena a gente comprar um iPhone 4 ou 4S agora, uma vez que o iPhone 5 está chegando. E duas coisas acontecem nessa história. Normalmente o iPhone 5 acaba vindo no mesmo preço do iPhone 4S, que seria o mais caro de hoje, e o 4 e o 4S caem de preço. Então qualquer compra hoje acaba digamos assim, eu não recomendaria para ninguém comprar qualquer aparelho hoje. E particularmente nesse mês eu não recomendo ninguém mesmo, mesmo das outras plataformas. Porque o que acontece? Se a gente parar para ver, a gente tem o lançamento do iPhone, que está para chegar, a gente tem o lançamento do Android Jelly Bean, que já apareceu e vai começar a ir para os aparelhos novos logo, a gente espera. O Windows já falou, né? Embora acho que uma das notícias que tem aqui, ó, tá até aqui embaixo, vai ser o lançamento aqui, a Nokia acabou de lançar o Lumia 900, aí você vai gastar R$ 1.800 por um aparelho que já está obsoleto, né? Porque o Windows 8 não vai funcionar nele. Então, eu não recomendo ninguém, a não ser que você quebre o seu aparelho e precise de todo jeito comprar um smartphone, você vai lá e compra agora. Mas para esse mês agora de agosto, setembro, eu não recomendo ninguém gastar dinheiro com smartphone. Então, outros números interessantes que apareceram foi o iCloud. O iCloud ganhou 25 milhões de usuários só nesse quarto. Então, chegou agora a 150 milhões de usuários no iCloud. Isso daqui tende a crescer ainda mais com o pessoal que vai começar a usar os iMessages da vida, né? Ou seja, conseguir usar aquele serviço de SMS gratuitamente, entre aspas, entre os aparelhos Apple e também entre os Macs agora. Então foram 26 milhões de iPhones vendidos, 17 milhões de iPads, 4 milhões de Macs. E o que vendeu menos lá, né, que caiu na realidade em termos ao período do ano passado, foi o de 6,8 milhões de iPods. Agora voltando numa notícia da Microsoft, né? Uma coisa que aconteceu nessas, isso daqui, se eu não me engano, eu já comecei a ouvir essas notícias já na época, há um mês e pouquinho atrás, mais ou menos, quando eu estava ainda lá no WWDC. Existia algumas conversas dizendo que ah, o governo americano, né, e vários governos, entre aspas, estavam pressionando o Skype, né, no caso a Microsoft, né, que comprou o Skype, a liberar acesso de escuta nas conversas de Skype. Por quê? Porque o que acontece? Se você parar para ver toda a infraestrutura de telefonia hoje que existe, o governo consegue pegar, por exemplo, e escutar o seu aparelho celular ou escutar qualquer tipo de conversa em telefone fixo. Na realidade, as próprias operadoras oferecem isso já meio que de bandeja para os governos, polícia e tudo mais. Obviamente que não é simplesmente chegar e falar, eu quero escutar o que o Luciano está falando. A forma como acontece isso é com uma ação judicial, a justiça vai autorizar, vai ver o que está acontecendo e daí, uma vez autorizado, a polícia pode ir lá e pode escutar. Como o Skype é uma empresa totalmente privada, né, é um recurso de telecomunicação totalmente privado, não existia como o pessoal de telefonia conseguir fazer nada parecido. Por quê? Porque a gente está falando de um protocolo que usa criptografia. Então a única coisa... O governo poderia até tentar criar, eu não duvido que o governo americano já tenha feito isso, criar algum tipo de sistema que intercepte os pacotes e descriptografe, né, para ele poder daí ter o texto ou ter as mensagens de voz ali para ele poder escutar. Mas isso daí não é qualquer um que faz.
Você precisaria ter um poder computacional gigantesco para conseguir fazer uma simples escuta. Então, o que o pessoal está começando a legislar, né, dentro dessa questão de segurança é justamente para tentar forçar então que empresas como Skype criem algum tipo de backdoor, que a gente chama, que seria justamente uma forma de que abriria uma portinha ali onde um governo, ou a polícia, ou quem quer que seja, conseguiria plugar nessa conversa e escutar a conversa como se fosse um celular ou alguma das outras empresas que trabalham com telecomunicações. Isso daí já tinha começado essa conversa e agora a coisa parece que foi, mas não foi. Por exemplo, parece que a pressão continua, parece que a Microsoft deu a entender de que já tinha aberto essa porta para os governos, mas também não confirmou, então ele ainda está em rumor. Mas na realidade é o seguinte, na minha opinião, se não abriu ainda, vai abrir. É uma questão de tempo, por quê? Porque não tem jeito. Na realidade, todas as tecnologias, tudo isso daí de telecomunicações, existe uma legislação específica para isso. A menos que você faça parte de um grupo hacker e não seja uma empresa bem formada, como é o caso da Microsoft, ela vai ter que acabar cedendo à pressão do governo. Então, digamos assim, é o esperado. Então, um número interessante para a gente que é desenvolvedor, né, é principalmente aqui a parte do quanto a Apple está gastando com os desenvolvedores, né, para a plataforma do iPhone. E hoje, então, a gente tem 650 mil aplicações disponíveis na App Store, 250 mil projetadas especificamente para o iPad e foram pagos aos developers algo em torno de 5,5 bilhões de dólares nesse período. Tá? Aqui eu tenho duas notícias aqui meio casadas que eu procurei para mostrar para vocês essa semana. Porque justamente já que a gente acabou de falar então das aplicações para iOS, vale a pena comentar isso daqui. Isso daqui foi um caso de pirataria no Android, né? Então tem esse joguinho, né, de tiro em primeira pessoa que chama-se Dead Trigger. E esse jogo, né, o pessoal desenvolveu e colocou para fazer a venda lá no Android. Aí o que aconteceu? A notícia foi justamente que eles resolveram deixar o jogo gratuito, uma vez que não estava mais valendo a pena, porque eles perceberam que o número de cópias pirata foi assim exponencial, estourou qualquer tipo de estimativa que eles podiam prever. Então, e aí começaram, né, na própria matéria eles já comentam alguns outros casos também de outros jogos que foram pirateados. Então, por exemplo, para o caso do Dead Trigger, eles falaram que entrou em algo de 9-1. Então eram 9 cópias piratas para cada um que eles conseguiam vender. Então, o pior caso que eu vi aqui é o de 70-1, que é o do Face Flighter Gold. Seriam, na realidade, 70 cópias piratas para cada uma que o desenvolvedor conseguia vender. Então, isso realmente é um problema da plataforma Android. E esse é um dos motivos pelo qual eu disse para vocês na semana passada que eu só considero o Android na versão de Jelly Bean. Todos os anteriores, para mim, não faz sentido nenhum sentar e desenvolver para eles. Por quê? Aí vem a segunda parte da notícia casada que eu trouxe para vocês verem. Isso é uma coisa que o pessoal acabou deixando meio de lado, porque o Jelly Bean foi lançado, né? Todo mundo falou de um monte de coisa, das funcionalidades novas, mas eu vi pouca gente comentando isso daqui, que é justamente o fato do Jelly Bean permitir que os desenvolvedores criptografem as aplicações, que é basicamente o mesmo processo que a Apple usa para as aplicações de iOS. Isso significa o quê? Significa que quando você comprar um aplicativo lá do Jelly Bean na loja, aquele executável, né, que você vai trazer, né, o pacotinho da aplicação, ele vai vir criptografado com uma chave associada ao seu aparelho. Então, teoricamente, mesmo que você transfira aquele pacotinho para outro aparelho, não vai funcionar. E isso é uma coisa que, no ponto de vista da loja do Google Play, é uma coisa que eu achei muito legal, até porque quando você compra uma vez, ele já sabe por ali, pela infraestrutura Google, quais são seus aparelhos, e com isso ele já te pergunta onde você quer instalar e tudo mais. Então, o Google em si, a infraestrutura de loja, permite que você trabalhe muito bem com vários aparelhos na mesma conta. Agora, pelo menos com esse tipo de criptografia agora, o que vai, não vou dizer eliminar, mas o que vai pelo menos ajudar, né, diminuir o problema, vai ser justamente que você não vai mais conseguir pegar aquele arquivinho e sair distribuindo, colocar em torrent, colocar para todo mundo usar. Então,
esse, na realidade, é o grande fator. Por isso que eu disse para vocês na semana passada que, na minha opinião, para desenvolvedores individuais, o Android passa a existir agora, a partir do Jelly Beans. Uma notícia que eu achei que valia a pena comentar com vocês é justamente uma mudança de postura da Apple. Porque eu tenho acompanhado a Apple nos últimos 3 anos, mais ou menos, 3 a 4 anos, e eu nunca tinha visto uma notícia como essa. Que foi justamente a Apple liberou, na realidade, um de seus gerentes, né, que fala da parte de segurança, para participar de um congresso que nem sequer é patrocinado pela Apple, mas é um congresso de segurança. Então ele vai lá para falar e comentar a segurança do iOS, como os desenvolvedores seriam as melhores práticas, né, que os desenvolvedores poderiam seguir para desenvolver aplicações seguras. Então eu já assisti, na realidade, para o pessoal que se inscreveu no programa de desenvolvimento. Tem vários vídeos de segurança, então o pessoal da Apple realmente é muito bom da parte de segurança para falar sobre a tecnologia que eles desenvolvem. E agora eles, pelo visto, estão começando a ficar um pouco mais abertos, né, na administração Tim Cook, a mandar esse pessoal também para fazer divulgação externa. Então, isso é uma coisa legal. Parabéns para a Apple por começar a suportar esse tipo de iniciativa. Outra coisa que aconteceu essa semana também, né, que eu acho que teve muito usuário se sentindo vingado, que foi justamente o caso das proibições, né, que aconteceram. A Anatel proibiu Claro, Oi e TIM de venderem novas linhas em diversos estados aqui no Brasil. Foi uma forma de punição para que essas operadoras então melhorassem o serviço, porque estava tendo muita reclamação na Anatel e, digamos assim, as operadoras não se prepararam para atender a demanda que elas mesmas geraram. Então, vocês podem ver aqui pelo mapa, deixa eu ver se consigo aumentar para vocês verem. Ups. Então, pelo mapa aqui já dá para ter uma ideia do tamanho do prejuízo que elas estão tomando, né? Porque aqui a principal afetada na realidade foi a TIM, que vocês podem ver que é toda essa parte azul e não pode vender praticamente no Brasil inteiro, ela não consegue vender mais. A Claro não vende em São Paulo, em Santa Catarina e acho que Sergipe. A Oi na realidade foi a que foi menos afetada em termos financeiros, pelo menos a impressão que dá. É que nas áreas onde ela acabou sendo proibida, significava uma parcela muito pequena do faturamento. Mas então, a parte boa é a seguinte, uma vez que elas não podem mais vender novas linhas e só vão poder fazer isso depois que elas apresentarem os planos para melhorar a infraestrutura, espera-se então que pelo menos a qualidade dos celulares comecem a melhorar, né, da conexão celular. Teoricamente aqui, essa daqui é uma lista muito legal que ela veio, deixa eu ver aqui quem foi que escreveu, é um site lá do UOL Notícias da parte de tecnologia, que é justamente um tira-dúvidas, né? Porque daí aqui ele diz lá, olha, você pode continuar comprando aparelhos, o que você não pode é simplesmente comprar uma linha nova. Se você quiser habilitar um chip porque você quebrou o seu, continua valendo, porque na realidade já é uma linha antiga. Então tudo que, se você já tem e quiser mexer com algum serviço ali, na maioria das vezes vai funcionar ainda com as linhas antigas. O que você não consegue é linha nova. Então transferir de uma operadora para outra ou de um estado para outro, tudo que significar uma linha nova, você não pode fazer nessas operadoras por enquanto, nesses estados. Então, vale dar uma olhadinha depois lá se você tiver para comprar uma linha de aparelho celular. E aqui tem uma notícia que eu achei muito legal. Eu não sei ainda, eu não sei ainda se a gente vai conseguir ou não dar uma olhada nesse material tão cedo, mas eu achei que valia a pena dizer. Tem uma empresa brasileira que está apresentando então uma tecnologia 3D sem óculos para iPad. E a ideia é que eles estão criando então essa película, né? Eu não sei bem se vai ser uma película, não sei que grossura isso vai ser, mas que você colocaria então em cima do iPad e de alguma forma eles criariam então imagens 3D. Eu cheguei a mandar um e-mail para esse pessoal, mandei inclusive o site do TechnoHour. Então, se vocês resolverem assistir o TechnoHour dessa semana e estiverem vendo, foi eu mesmo que escrevi para vocês. E eu gostaria muito de fazer um review dessa membrana assim que possível. Então, não sei se vocês têm algum tipo de protótipo, alguma coisa, porque essa é uma coisa que eu acho que realmente bastante legal. É uma ideia bem legal. Se a gente conseguir dar uma olhadinha,
eu mostro para vocês aqui no TechnoHour. Vale também comentar essa notícia do pessoal dos investidores angel, né, e também dos venture capitalists que estão vindo para o Brasil. Tudo está indicando que a bola da vez agora em termos de mercado de e-commerce e tudo mais é o Brasil. Então, esse daqui é um fundo que foi criado de 130 milhões de dólares, com várias empresas do Vale do Silício, investidores que estão acostumados a investir lá na Califórnia, para trazer e investir em empresas brasileiras. Pelo que eu vi aqui ainda, a gente não está naquele nível tão radical, né, igual é lá no Vale do Silício, onde você basicamente consegue simplesmente vender sua ideia, né? Você senta lá e fala, eu tenho uma ideia interessante, ninguém fez isso ainda. Me dá $1 milhão aí para eu fazer, o cara vai lá e te dá. Eu acho que esse daí não é o ponto que a gente chegou ainda no Brasil. Eles estão ainda procurando principalmente empresas já mais consolidadas, né? Empresas que já existam, já tenham funcionários e tudo mais. Acho que até nem eles estão preparados ainda para assumir o risco Brasil. Mas a parte boa dessa notícia é que esse pessoal está chegando. Então, e a parte melhor ainda é que talvez a gente comece a ver então um pouco de dinheiro aparecendo na economia das startups brasileiras. Porque eu acho até mais importante do que os grandes venture capitals aparecerem aqui no Brasil é o fato de que se eles estão aparecendo, eles estão comprando essas empresas de alguém. E esse alguém é que vai, na realidade, começar a criar e fomentar os angels aqui do Brasil. Então, o que vai acontecer? Sei lá, vem um grande venture capital, um desses bancos aí de 130 milhões de dólares, vem e compra uma empresa de 1, 2 milhões de dólares. Esse 1, 2 milhões de dólares, que $1 milhão tenha ficado para uma única pessoa física, né, que seria o dono da empresa, entre aspas, ganhou $1 milhão, agora ele consegue sentar e diversificar esse capital e investir em outras 10 empresinhas menores ainda, onde ele vai investir lá, sei lá, 50 mil reais aqui, 20 mil reais ali. Se a gente vê que o salário médio hoje de um brasileiro é de R$ 1.000, e se mesmo na área de tecnologia, que vamos supor que a gente consiga dizer, um cara para desenvolver uma tecnologia nova lá, ele ganha, sei lá, 4, 5 mil reais por mês, a gente está falando de 50 mil reais por ano. Então, fica relativamente fácil para esse cara que vendeu a empresa dele por 2, 3 milhões de dólares, gastar, por exemplo, 100 mil em uma ideia. Então, esse vai ser o que seria o nosso investidor angel, na realidade. Porque essas grandes empresas vêm, compram a empresa que já está consolidada, o cara recebeu o dinheiro, vai começar a investir em várias empresas pequenininhas para começar a criar tecnologia nova. Então, isso sim é a grande notícia que a gente tem aqui referente a financiamento para empresas e startups. E chegou também o Samsung Galaxy Beam, né, que é aquele Android que vem com um mini projetor embutido. Eu até tinha dito, né, várias semanas atrás, vários meses atrás, nem lembro, quando a gente ouviu falar do lançamento desse produto, que esse seria o meu celular. E realmente, olha, se eu não tivesse com o Nexus, com o Galaxy Nexus ali, né, que foi o que eu recebi lá no Google I.O., provavelmente eu teria comprado esse aparelho. Mas eu queria dar uma outra dica ainda, porque a única coisa que realmente ainda me diz, não vale a pena eu comprar agora porque eu já tenho outro, é o seguinte, eu acho que o Galaxy Beam já é o primeiro passo na direção correta. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que a gente precisa ter projetores em aparelhos celulares. Agora, eu acho que talvez o que faltou um pouco de visão, ou que eles não chegaram ainda nesse ponto, foi o seguinte. Eu acho que a gente precisa ter uma câmera, e aí eu estou lançando já as minhas ideias aqui. Eu acho que a gente precisa ter uma câmera apontando para o mesmo lugar do projetor. No caso aqui, o que acontece? O Galaxy Beam, como é que ele é? Ele está aqui o aparelho e ele tem um projetor aqui na parte de cima. Então ele está projetando assim, né? Teoricamente você deixaria ele apoiado em alguma mesa, alguma coisa assim, e você projetaria a imagem na parede. Beleza. Faz todo sentido? Sim, para você consumir vídeo faz todo sentido. Agora, se ele conseguisse ao mesmo tempo ter uma câmera apontando para o mesmo lugar do vídeo, então aí fica a dica para a Samsung ou para quem quer que queira criar esse aparelho, que pelo menos um vocês vão conseguir vender para mim, seria colocar o projetor e uma câmera na mesma direção. Por que eu digo isso? Porque isso vai ser a próxima revolução em termos de desenvolvimento de aplicações móveis. Por quê? Porque hoje a gente está preso na tela do aparelho. Então a gente trabalha ali com ele, a gente pode criar uma interface totalmente nova na tela do aparelho. A hora que a gente tiver uma câmera e um projetor apontando para uma parede,
significa o seguinte, eu consigo transformar aquela superfície no que eu quiser. E eu consigo interagir com ela. Entendeu? Então essa é a grande sacada, que eu vejo como a próxima geração de desenvolvimento de aplicações móveis. Talvez a gente não tenha projetor forte o suficiente ainda para nem sequer projetar essa imagem ao vivo em um ambiente iluminado. Mas com certeza a gente vai chegar lá. Então esse é o celular que eu realmente, para mim, vai ser a bola da vez. Por quê? Porque a hora que você conseguir fazer isso, eu vou conseguir chegar e falar assim, você quer comprar uma mobília nova? Não tem problema. Eu crio uma loja virtual onde eu projeto a mobília para você em tamanho real, de acordo com o seu ambiente, porque tudo isso é possível de ser feito. Eu consigo usar a câmera para capturar a imagem que você tem, consigo analisar onde acaba a sua mobília atual e o espaço em branco que você tem disponível para a sua mobília, e uso o projetor para projetar aquilo. Idealmente, a gente deveria estar falando em holograma, mas isso eu acho que ainda está muito para frente, isso eu acho que não vai chegar tão cedo. Mas não tem nada que impeça que eu pegue e use esse projetor então para projetar ali um exemplo da mobília que você teria, até em vários ângulos diferentes, uma vez que eu tenho acelerômetro no aparelho, eu consigo ter vários ângulos diferentes ali sendo projetado. Então, isso seria legal. Se o Galaxy Beam tivesse essas duas funcionalidades ao mesmo tempo, provavelmente mesmo com o Galaxy Nexus eu estaria comprando um desses. Mas como ele é mais para dispositivo então de mídia, eu acho que eu vou economizar meu dinheirinho. Mas é um celular que realmente vale a pena quem quiser dar uma olhadinha. E a última notícia do dia, antes da gente entrar na parte das aplicações lá de Olimpíadas, é justamente o que eu já tinha previsto na semana passada, né? Então, semana passada eu anunciei aquele problema das in-app purchases, que seriam lá o esqueminha para você daquele hacker russo, né? Que estava habilitando in-app purchases gratuitamente para o pessoal de iOS. E a Apple então respondeu e corrigiu o problema. Então não diz muito bem quais foram os detalhes técnicos que eles usaram para resolver, mas a info traz para a gente aqui a notícia de que o próprio hacker já admitiu a derrota, já disse que realmente com a correção que a Apple fez no iOS 6, já não dá mais para fazer essa correção. Na realidade, como essa correção aparece no iOS 6, a Apple lançou também um outro documento que ela passou para todos os developers, para que eles dessem uma olhadinha para ver como que eles poderiam fazer a validação do recibo que eles recebem da App Store. Porque, se vocês se lembrarem, o grande problema todo era que o servidor desse hacker basicamente ficava dizendo o usuário comprou, já pagou e tudo bonitinho para todas as aplicações. Agora, existem mecanismos do lado dos desenvolvedores que, como isso nunca tinha sido uma preocupação antes, o pessoal geralmente recebia o recibo e assumia que estava tudo bem e liberava a funcionalidade. Mas existe um procedimento que você pode fazer para receber o recibo, validar o recibo para saber que está tudo certinho e a partir dali tomar as ações de liberar as aplicações. Então hoje teria que ser uma resolução ali manual para você resolver o problema. Mas dentro aí de mais 2 meses que deve chegar o iOS 6, o problema já vai estar sanado. Ok, então vamos lá. A última coisa que eu queria conversar com vocês antes de ir para as aplicações de review, eu queria então falar um pouquinho sobre o Mountain Lion. E uma revisão bem interessante aqui sobre o Mountain Lion, né? Para pelo menos das principais funcionalidades, apareceu aqui pela Ars Technica, onde eles fizeram um review visual, né? Eles tiraram um monte de screenshot das principais funcionalidades novas. A gente vai ver isso daqui tudo no outra parte do podcast que vocês vão poder baixar e assistir também. Então, principais modificações. Notification Center. Então, agora já existiam antes, né? Lá no Lion existia o Grow, né? Que usava para fazer notificações no Lion ainda. Uma vez que a Apple ela não oferecia suporte a esse tipo de coisa. E agora, o que eles fizeram? Incluíram o Notification Center dentro do Mountain Lion. Para quem usava o Grow, vai dizer, não teve muita diferença. E provavelmente vai ter muita gente que vai continuar usando mesmo. Mas agora com essas notificações novas, você vai ter um novo grau de granularidade. Então você vai poder, inclusive, dizer qual é o tipo de notificação que você quer receber. Você vai poder deixar em mudo, né? Ou seja, dizer que não, nesse momento eu não quero receber notificação nenhuma.
Então isso daí tudo vai poder ser feito na configuração. E na barrinha de configuração, na realidade, na Notification Center, você vai conseguir acessar e ver todas as notificações ali para você. Então é mais ou menos o que está mostrando aqui para a gente. Você consegue ver, então, por exemplo, os seus calendários, você vai conseguir ver mensagens de e-mail, twitters, tudo que for mostrado para você via notificações. Reminders. Então, o Reminders, na realidade, seria um parzinho para trabalhar junto com os seus Reminders lá do iOS. Então, é outro daqueles movimentos que a Apple fez que está trabalhando meio que debaixo do pano, né? Nas engrenagens aqui do sistema operacional, que é justamente a integração via iCloud. Todos esses aplicativos aqui, embora a gente não veja, todos eles estão integrados no iCloud hoje. Então, quando você cria alguma coisa no seu iOS, vai aparecer aqui. A mesma coisa para a aplicação de notas, o que você criar aqui vai aparecer lá. Então, tudo isso daí é integrado com a plataforma Apple. A telinha do Notes mudou. Uma coisa que eu achei bem legal na parte de anotações e na parte de e-mail, isso eu vou deixar também para as apresentações depois, né, para mostrar como é que vocês fazem, foi a criação de grupos inteligentes, que eles chamam. Então, isso é uma coisa que eu não vi o pessoal falando muito sobre isso. Mas eu achei muito legal, que é você conseguir criar como se fossem queriezinhas, né? Seriam como se fossem palavrinhas de busca, onde você vai agrupar dentro de uma única pasta aquelas mensagens. Então pode ser dentro das anotações, pode ser dentro lá do seu e-mail. Então são formas de você organizar melhor e facilita bastante o dia a dia. Ditado. Ditado é uma coisa que ficou bem importante lá para os Estados Unidos. A mesma coisa que você conseguia fazer de ditado, né, lá no iOS, você vai conseguir também fazer no Mountain Lion. Mas a gente tem aquele probleminha de que o Siri, essa parte de ditado, não está funcionando para português. Então, só vale se você escreve texto em inglês, você vai conseguir usar a parte de ditados. Gatekeeper. O Gatekeeper é uma das coisas mais importantes, na realidade, para a gente. Por quê? Porque o Gatekeeper é justamente o que a Apple fez para melhorar a segurança do sistema. É uma daquelas coisas que você não vê acontecendo, mas ele está ali para te proteger. Que é justamente o que ele faz. Ele permite então que os developers criem aplicações assinadas digitalmente. E aí o que vai acontecer? Ele vai te dar aqui 3 possibilidades na realidade. Ele vai dizer para você, bom, esse Mac vai funcionar somente com aplicações baixadas da App Store, seria o modo mais seguro existente. Ele vai poder rodar com aplicações da Mac App Store e mais desenvolvedores identificados, que aí é essa assinatura. Então, teoricamente, eu poderia fazer o que eu quisesse na máquina, mas eu teria que criar uma conta na Apple e usar uma chavezinha especial para dizer a minha assinatura naquele pacotinho. E depois teria um terceiro nível de opção que seria, tudo bem, você pode rodar aplicações vindas de qualquer lugar. Então, o de qualquer lugar acaba sendo a opção para os geeks. Então, é aquele que você vai baixar torrent, vai buscar aplicações malucas que não existem em lugar nenhum, que são betas ou o que quer que seja, open source, que você mesmo vai compilar. Então, essa vai ser a opção para você. Agora, aí você tem depois 2 níveis de usuário. Um usuário, por exemplo, profissional, empresas. Na minha opinião, empresas deveriam usar somente Mac App Store e developers identificados. E tem ainda aquele nível de pessoal que, não, é o seu filho de 5 anos de idade. Entendeu? Aquele ali vai rodar só a Mac App Store. Porque essa é a forma que você tem de garantir que não vai ter problema nenhum. E por que a importância da assinatura? A importância da assinatura é a seguinte. A assinatura propriamente dita não vai impedir que o developer faça nada. O que impede é colocar na App Store. Por isso que tem esses 2 níveis. Colocar na App Store significa que ele tem que seguir um monte de regra que a Apple coloca para ele. Simplesmente assinar a aplicação tem o significado de que ele está se identificando para a Apple. E aí o que acontece? Se por algum motivo aparecer uma dessas aplicações ser identificadas como um malware, a Apple consegue remotamente matar aquela aplicação. Ela simplesmente invalida a chave do desenvolvedor e mata a aplicação em todos os Macs. E aquela aplicação não funciona mais. Então, essa foi a forma como a Apple achou para resolver ou pelo menos minimizar o problema de segurança nos Macs. Ok? Safari.
O Safari é uma daquelas coisinhas então que vocês vão sentir a diferença principalmente quando vocês tiverem o iOS 6. Que significa o quê? É a integração também dos tabs. Há um tempo atrás eu falei que o Chrome, né, que tinha sido lançado para todos os aparelhos, tinha o sincronismo de tabs também. O Safari foi para o mesmo caminho. Então você consegue começar uma navegação dentro aqui do seu Mac, terminar depois no seu iPad ou no seu iPhone. É a mesma coisa do iPhone para o Mac. Fica tudo mais fácil, mais integrado para você trabalhar. Nesse caso, eu ainda achei a do Chrome melhor do que o do Safari, porque o do Chrome ele consegue transferir inclusive o histórico de navegação. Aqui o do Safari, por enquanto, ele só coloca a última página que você está visível na tab. Então, mas isso daí é detalhezinho. Isso daqui vai do gosto de cada um daí, qual o browser preferido. Apareceu também a feature de Do Not Track, que seria uma forma de você navegar de forma anônima dentro da internet. Então, com isso, você desabilitaria cookies e tudo mais. E, principalmente, na realidade, isso daqui diria para o site que você não quer ser monitorado. Então, teoricamente, seria uma forma de você resolver o problema com elegância. Um bom site deveria receber essa informação e apagar todo o seu histórico de navegação dali de dentro. Ou você vem aqui e simplesmente apaga todo o histórico, apaga cookies e não aceita nada. É uma forma também. Bom, a integração do Twitter vai funcionar basicamente da mesma forma como apareceu no iOS que você tem aí na sua casa. Então, se você já tem um iPhone, você sabe que você pode, de praticamente qualquer lugar, né, do Safari e tudo mais, apertar aquele botãozinho com a setinha para cima e aquilo ali te abre a possibilidade de dar uma tweetada, né, para divulgar alguma informação. Agora essa mesma funcionalidade vem para o macOS. Então você consegue criar ali contas de Twitter ali variada e você consegue fazer a mesma coisa. Seja uma mensagem que você está escrevendo, enviar uma entrada do calendário, tudo isso daí você envia e consegue passar isso daí para frente tudo via os botõezinhos. Na realidade é o mesmo desenho do botãozinho que você tem no iOS para compartilhar, é o botãozinho que aparece também no Mountain Lion para você poder fazer o compartilhamento via Twitter. A ideia, embora não seja prometido, a ideia é que em algum momento também dos próximos 2 meses aí, deve aparecer aqui também a conta do Facebook. Por que eu estou dizendo isso? Porque no iOS 6 a gente já tem a integração do Facebook também. Aqui ele está meio pareado com o que você tem no iOS 5 ainda. Então no iOS 5 você tem integração com o Twitter, no Mac Mountain Lion você tem integração com o Twitter. Eu diria que é bem possível que quando a gente lançar o iOS 6, que vem com a integração do Facebook, é bem provável que a gente tenha um update do Mountain Lion para também interagir com o Facebook. Essa daqui é a janelinha que você recebe quando você clica no botãozinho para compartilhar uma informação via Twitter. Então, como eu falei para vocês, o pessoal falou bastante desse meio VIPs. Então, o VIP está relacionado mais a... Ele é o tipo de um grupo inteligente também, mas está relacionado aos usuários. Então, você pode eleger algumas pessoas como sendo very important person, né? Seria os VIPs. E aí, o que vai acontecer? Quando você clicar no grupo de VIPs, você vai ver e-mails só daquelas pessoas. Junto com isso, apareceram as tais dos grupos inteligentes, e que também eu achei um recurso bem legal, que é basicamente você colocar alguns mecanismos de buscas. Por exemplo, você pode dizer todos os e-mails que contenham a palavra TechnoHour. Então, basicamente, todos os e-mails que tem aquilo ali vai aparecer numa única pasta e você consegue visualizar rapidamente. Então, também é bem legal, vale a menção. Messages. O Messages, ele mata o iChat antigo. Então, não se preocupe se você usa o iChat. As funcionalidades são as mesmas. Na realidade, ele aumenta o recurso que você tem ali. Ele é mais ou menos como se fosse uma nova interface do iChat, onde ele inclui a possibilidade de você interagir com o pessoal também dos outros aparelhos, né, de forma gratuita. Então, você consegue usar a sua conta do iMessage, que você tem no iPhone e no iPad, agora também no Mac. Então, toda conversa é sincronizada via iCloud. Então você pode começar respondendo a uma conversa no seu iPhone, aí você chegou em casa, você abre e vai ter aquele mesmo conjuntinho de mensagens, vai estar dentro do seu iMessages do Mac, você senta e usa o seu teclado e termina a conversa. Então, tudo isso daí é integrado também via iCloud.
Contatos. Contatos não mudou muita coisa. Na realidade, contatos, na minha opinião, o que eu encontrei de novo até agora foi justamente também a funcionalidade dos grupos inteligentes dentro de contatos. Então você também consegue usar. E essa barrazinha, né, que apareceu ali no lado esquerdo, onde tem ali, na realidade, uma listagem de todos os seus grupos ali inteligentes. Que você pode ou não deixar aquela barrinha aparecendo. Uma das funcionalidades mais legais que eu vou demonstrar para vocês, mas que infelizmente não vai ser todo mundo que vai conseguir ver também, é esse do AirPlay Mirror, né? Que seria você conseguir fazer aquele mesmo recurso que você faz no iPad 2, que é de jogar a tela para uma Apple TV, para você poder assistir na tela grande, também apareceu no Mac. Então, é uma funcionalidade que eu acho legal, é uma das melhores funcionalidades que eu vejo funcionando para um Mac, mas ele teve o problema dos aparelhos. Então não são todos os Macs que vão ter habilitado essa funcionalidade. De grosso modo, dá para dizer que quem vai conseguir ter essa funcionalidade vai ser o pessoal que tem micro com i5, processador i5 para frente. Aqueles dual core, que são acho que a segunda geração de MacBook Air, por exemplo, e os micros MacBook Pro mais antigo, eles não vão oferecer essa funcionalidade para você. Então, talvez esteja na hora de pegar e fazer o upgrade de notebook. E isso são micros que a gente está falando de mais ou menos, eu diria, uns 3 anos atrás. Normalmente, de micros que você comprou há uns 2 anos, provavelmente já devem estar funcionando, já deve estar rodando com os processadores i5. Game Center. Game Center, basicamente a mesma coisa que você tinha lá no iOS. É uma forma de você encontrar jogos que você pode, na realidade, integrar e jogar multiplataforma, ter lista de achievements, né, pontuações, amigos. É uma forma de você ter uma plataforma de jogos aqui interativa e social, para você trabalhar com seus amigos. Software Update. Isso daqui foi uma coisa bem legal. Uma daquelas coisas que está bem escondido no sistema, mas que faz uma tremenda diferença. Que é justamente a possibilidade de você escolher. Você libera o seu computador para que durante o estado de repouso ele comece a fazer todas as atualizações e toda a manutenção que você teria que fazer e esperar um tempão enquanto você está fazendo por conta própria. Então ele vai começar, então ele já deu a opção aqui para você de fazer o download de todas as aplicações, que seriam, né, todos os upgrades que você tem internamente, e também de até instalar os updates de segurança e tudo mais do sistema automaticamente. Então você não precisa se preocupar mais em fazer isso. E outra coisinha legal que vem também em par com o que a gente já tinha no iOS é a possibilidade de você habilitar para que ele faça o download automático de alguma compra que você faz na App Store em outros Macs. Então a ideia é que quem tem mais de um Mac em casa, todos eles rodando com a mesma conta de App Store, se eu vier aqui comprar no meu aqui o Pages ou Numbers na App Store, com esse cliquezinho ali selecionado, a minha esposa vai automaticamente baixar lá e tudo mais, eu não vou precisar ficar instalando de um em um. Na realidade, quando fizer a compra, ele já vai lá e instala. É mesmo um recurso que a App Store do iPhone tem, agora que a gente vai ter também para os Macs. E se vocês se lembrarem, alguns meses atrás, né, que a gente falou sobre a questão de alguns malwares, né, que estavam roubando dados dos usuários, né, de contatos e tudo mais, a Apple tinha prometido uma solução para isso, e essa solução veio no Mountain Lion, que é justamente a possibilidade de você definir ali as configurações de privacidade. Então, dizendo quem que tem acesso ao seu GPS, quem tem acesso ao seu contato. Então, ele lista ali todas as aplicações que tentaram fazer acesso a isso. Normalmente, da primeira vez, ele vai, inclusive, perguntar para você. Ele vai dizer, por exemplo, o Twitter quer ter acesso à sua lista de contatos. Você permite? Você vai ter que dizer um sim ou não. Agora, se você disse sim e depois se arrependeu, você pode vir nessa tabzinha aqui da parte de segurança e desabilitar o acesso ao Twitter, por exemplo. Okay? Então, essas são então as principais funcionalidades do Mountain Lion, então, de forma geral, para o pessoal que não quer então entrar na nossa demonstração daqui a pouco. Okay? Então a gente pode partir para a parte de demonstrações agora e mostrar para vocês as aplicações de como acessar as Olimpíadas via celular, né?
Ok, então deixa eu trazer o primeiro Android aqui para vocês darem uma olhada. Então, a grande maioria das aplicações, pelo que eu vi, que eu estive acompanhando nos sites, elas são bem parecidas e na realidade a mesma aplicação existe para as duas plataformas, tanto para o Android quanto para o iPhone. Eu tive alguns problemas, na realidade, para fazer funcionar com o Jelly Beans. Então, algumas das aplicações eu não consegui nem mesmo fazer o download no Jelly Beans. Então, pelas reviews que eu vi, o pessoal até fala bem, mas eu imagino que eles devem ter, sei lá, não estão preparados para trabalhar com a última versão de Android ainda. Mas aí eu vou mostrar para vocês daí na versão de iOS. Então, essa daqui que vocês estão vendo é a aplicação oficial do London 2012, né, que seria a aplicação oficial do evento. Então, na realidade, ela não tem muitas funcionalidades. O principal que eu vi aqui é justamente ela mostrar para você. Essa daqui, na minha opinião, ela funciona mais como um guia do pessoal que está lá nas Olimpíadas, lá em Londres mesmo. Essa tela aqui vocês podem ver que ele mostra, na realidade, todos os próximos eventos, né? Que para o pessoal que está acompanhando lá para saber onde que é. Então eu posso escolher aqui algumas das coisas e ter mais detalhes, saber quem que vai jogar, quais os países que estão jogando. Então essa daqui é a parte que ele chama de eventos ao vivo. Essa outra opção aqui ao lado de cima à direita, na realidade fica sendo os calendários, né? Então aqui é o calendário organizado por modalidade esportiva. Você pode escolher, vai saber quando que vai acontecer o próximo jogo, quem vai jogar. Então, tudo isso daqui você consegue chegar e ir fazendo toda a navegação. Se você quiser saber também o quadro de medalhas, ele também tem o quadro de medalhas atualizado, que seria a segunda opção da direita. Então ele mostra aqui por países. No Android realmente fica mais complicado para mostrar para vocês. Eu tenho que descobrir algum jeito de fazer o broadcast da tela direto pro meu Mac. Mas já dá para vocês terem uma ideia. A aplicação ela é basicamente igual a que você tem também pro iOS. Aí se você quiser também, você consegue achar o perfil de todos os atletas. Tem aqui a foto do atleta, de onde ele é, se ganhou ou não ganhou a medalha, todo o histórico aqui dos atletas você consegue encontrar por aqui, de todos os países. Então, essa aplicação aqui, pelo que a gente percebe, é mais focada mesmo em auxiliar o pessoal que está lá nas Olimpíadas. Teve alguns aqui que eu achei que são relativamente falhas, relativamente graves, depois nas outras aplicações. Por exemplo, a aplicação do UOL Olimpíadas, eu não consegui fazer funcionar nem no Android e nem no iOS. Ele simplesmente trava. Então eu não vou nem abrir aqui porque, assim, ele mostra todos os patrocinadores e aí quando você acha que ele vai abrir, ele cracha. Então isso está acontecendo tanto no Android quanto no iOS. Então, essas outras aplicações que eu vou mostrar para vocês agora, eu vou mostrar para vocês no iPad, mas na realidade as mesmas aplicações também existem então para o Android. Bom, ao que parece, o Terra acabou tendo algum tipo de acordo para fazer o broadcast ao vivo. Então, na aplicação, tanto para Android quanto para iOS, você consegue encontrar o feed ao vivo. Então, você tem aqui vários vídeos, né? Então, você tem os vídeos de toda a agenda de que horas vai passar o quê. Você tem aqui específico por Brasil, então como é que você está, quem que está jogando e que horário. Por dia, você pode escolher aqui quais são os esportes que você quer acompanhar, para já deixar depois um quadro de avisos. Então, se você quiser, por exemplo, pegar aqui na agenda, né, você pode pegar, por exemplo, alguma coisa que vai acontecer amanhã. Quero ver se tem, sei lá, halterofilismo. Eu escolho aqui o horário. Ele me mostra quem é que vai estar participando desse jogo. Se eu quiser pegar e apertar ali no botãozinho de calendário, ele já pergunta para mim se eu quero adicionar aquele evento no meu calendário, então eu já fico sabendo que jogo que vai acontecer, em que horário. Então ele já avisa para mim. Então, também tenho daí o quadro de medalhas, que eu posso acompanhar. Então esse daqui parece bem completinho. Eu acho que se você tiver só uma aplicação que você queira escolher para acompanhar as Olimpíadas, eu recomendo essa da Terra. Por países, né? Se eu quiser saber como é que estão aqui, como é que estão as coisas no Brasil, vamos ver. Aqui no Brasil ele me mostra todos os atletas do Brasil. Vamos lá, esgrima. Como é que a gente foi de esgrima? Ele mostra o atleta, mostra a data de nascimento, país de origem, altura, peso, evento, jogando em sabre individual. Você tem os detalhes dos atletas,
Mas, na realidade, o mais interessante disso daqui é justamente ver a transmissão ao vivo. Então aqui você tem organizado na forma de vários canais. Então são vários canais mostrando toda a programação ao vivo. E se você escolher um deles, por exemplo, o tênis, você pode ver o que está acontecendo lá agora, é o que está sendo transmitido agora para vocês. Então essa seria a melhor forma de acompanhar, na minha opinião, com um único aplicativo. Você ainda tem informações sobre o evento, o que está acontecendo. Você ainda sabe quem é que está jogando, quem que vai sacar, aqui a bolinha já está mostrando, de que países são, como é que está toda a estatística do jogo. Se eu clicar aqui em mudar vídeo, eu posso escolher então algum dos outros feeds. Então agora já começo a acompanhar aqui a parte de ginástica, então é como se fossem mesmo várias câmeras ali disponíveis para você continuar acompanhando. Além disso, se você não está no iOS ou não está no Android, como é que você faz para acompanhar se você tiver simplesmente acesso só à internet? Então aqui atrás, vocês devem reparar aqui que eu estou acessando justamente o site do Terra. esportes.terra.com.br, jogos-olímpicos, /Londres-2012, /ao vivo, /1936. Na realidade deve ser o número da câmera. Bom, na realidade se vocês entrarem na página do Terra, é o que eu falei para vocês. A impressão que dá é que eles devem ser algum tipo de parceiro oficial para fazer o broadcast das imagens ao vivo. E eles também têm então no site de vocês. Então esse daqui eu estou assistindo já pelo Chromebox, então dá para assistir numa boa usando só a internet também. Ok? Então essas são as aplicações que eu tinha para passar para vocês sobre as Olimpíadas. Lá no nosso site tem um link com várias aplicações para Android, link para várias aplicações para iOS, também para acesso à internet, que foi basicamente o que eu usei para fazer essa demonstraçãozinha aqui para vocês. Então, por falta de acesso é que ninguém vai conseguir dizer que não vai acompanhar as Olimpíadas. Então, para eu poder encerrar o Tecnoaula de hoje, eu vou deixar vocês com um videozinho, né, que já que a gente está nesse espírito olímpico. É um vídeo da parte que a gente geralmente não vê na televisão. Então, do Funny Olympics Hilarious. Nem provavelmente deve ser sobre a Olimpíada atual, mas vale pelas risadas, ok? Então, beleza, gente. Esse foi o Tecnoaula de hoje, então. Eu vou encerrando por aqui. Um abraço, tchau, tchau.